Gênesis, capítulo de número 37, versículos de número 5 ao 8. Diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos essa passagem, uma passagem muito conhecida, onde relata a história de José. Quando José teve um sonho e ele relatou os sonhos a seus irmãos. E diz a palavra de Deus que os irmãos de José odiaram ele ainda mais por causa desse sonho que ele teve, por causa do relato do sonho dele. O que nós temos que entender é o seguinte: quem eram os irmãos de José? Eram filhos de Jacó. Quem eram os filhos de Jacó? Os patriarcas das tribos de Israel, os quais as promessas de Deus estavam sobre eles. Em outras palavras, quem eram aquelas pessoas que odiavam os sonhos de José? Era como se fossem os crentes do dia de hoje. Então, para você entender a gravidade da situação, é por esse motivo que a pessoa, quando ela tem um sonho, quando ela tem um objetivo, quando ela tem um propósito, ela não deve sair por aí contando para as demais pessoas. Ela não deve. Ah, mas eu não posso contar nem para o meu líder, nem para o meu pastor, bispo, seja lá quem for. De acordo com os textos sagrados, a palavra de Deus não diz que é proibido de nós falarmos com as pessoas. Não existe uma passagem bíblica que diz: olha, você não pode contar os seus sonhos para ninguém. Não está escrito na palavra de Deus. Mas nós vemos, através da palavra de Deus, a experiência que José teve. Olha a experiência que ele teve. Então nós vemos o quê? Nós vemos que, na maioria das vezes, a pessoa, quando ela tem um sonho, quando ela tem um objetivo, ela fala para outra pessoa, ela fala para as demais pessoas. E talvez você até confia na pessoa que você está falando. Mas não se esqueça que aquela pessoa que está ouvindo o seu sonho, está ouvindo o seu propósito, ela é um ser humano. E o ser humano está sujeito a falhas, sujeito a erros. E quem garante que esse ser humano que está ouvindo os seus sonhos não tem os mesmos pensamentos que os irmãos de José tinham? Quem garante que essas pessoas, ao invés de te ajudar, elas não vão fazer de
tudo para frustrar os seus sonhos e os seus planos. É por isso que, se nós formos meditarmos nos textos sagrados, nós vamos entender que a melhor coisa quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo, quando nós temos uma meta, é a gente guardar para a gente e falar somente com Deus. E não ficar falando para as pessoas. Porque existem pessoas boas, mas também existem pessoas más. Existem pessoas que podem nos ajudar, mas também existem pessoas que podem nos atrapalhar. Então, numa dessas, a pessoa ela conta os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas para uma pessoa, mas aquela pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa invejosa. Ela, ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar. Ela vai fazer de tudo. Porque tem pessoa que é assim. Ela não consegue. Ela não tem sonho. Ela não tem projeto. Ela não tem nada. Ela é uma pessoa que não tem nada. Não tem objetivo. Não tem nada. Porém, ela não quer ver também as outras pessoas com sonhos, com metas e com objetivos. Ela não quer ver. Ela acha que porque ela não tem, as demais também não têm que ter. Isso é inveja. Isso é inveja. E tem pessoas que lutam, elas deixam de viver os sonhos dela, elas deixam de traçar as suas metas para quê? Para prejudicar o próximo, para puxar o tapete do próximo. Tem pessoas que são assim. E não se engane. Não se engane. Então é por isso que quando nós temos sonhos, metas, planos, propósitos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que apresentar diante de Deus. Nós não temos que apresentar diante das pessoas para pedir opinião de seres humanos. Preste atenção numa coisa. O maior pregador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele teve o entendimento de anunciar o evangelho, ele não consultou a ninguém, não consultou a carne, não consultou o sangue, ele não consultou a ninguém. Imagina o apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja, que aceita Jesus, mas que a maioria duvidava. Ele foi rejeitado pelo próprio grupo dos primeiros discípulos, ele foi rejeitado. Imagina se ele fosse pedir opinião. Olha, vocês acham que eu devo anunciar o evangelho ou não? A grande maioria dos crentes da época poderiam dizer, olha, Paulo, como você é uma pessoa que já perseguiu os cristãos, como você é uma pessoa que tem um passado complicado, um passado conturbado, um passado sujo, olha, se você for anunciar o evangelho, ao invés de você atrair almas, você vai espantar. Ao invés de você ajudar, você vai atrapalhar. Então, Paulo, olha, talvez você fique bem como porteiro da igreja, talvez você fique bem, olha, tomando conta da faxina, talvez, mas para ministrar não, Paulo. Talvez ele poderia ter ouvido isso. Mas ele não consultou ninguém. Então, quando a pessoa ela tem o entendimento e a direção, e ela crê que isso é de Deus, ela não tem que consultar ninguém. Ela não tem que ficar pedindo opinião para ninguém. Porque
por muitas das vezes, a pessoa pode dar uma opinião errada. O ser humano é suscetível a erros, a falhas. E mesmo quando a pessoa é boa, ela pode dar uma opinião errada. Você quer uma prova disso? Davi chegou diante do profeta Natã e disse o seguinte: olha, eu estou com um desejo aqui, então preste atenção. Estou com um desejo de construir um templo para Deus. Natã disse: vai e faze tudo conforme está no seu coração. O conselho de Natã era um conselho bom ou um conselho ruim? Conselho bom. Natã tinha inveja de Davi? De maneira nenhuma. Porém, o Senhor Deus falou para Natã: Natã, vai, fala com Davi que não é para ele construir templo, coisíssima nenhuma eu não pedi. Mas Natã tinha dito que era para construir. Era a opinião de Natã. Então não é porque a pessoa é uma pessoa boa que a opinião dela está correta. Então, se tratando de sonhos, de metas, de planos, de objetivos, nós vemos de acordo com os textos sagrados, não adianta querer buscar a opinião de um outro ser humano, que o ser humano é falho. A pessoa ela pode ser uma pessoa má, que vai tentar te atrapalhar. Ela pode ser uma pessoa invejosa. Ou ela pode até ser uma pessoa boa, mas ela pode te dar uma resposta que ela vai fazer com que você tome uma decisão errada. Olha, Davi ia tomar uma decisão errada. Deus falou: Natã, vai lá e retira o que você disse. Eu não mandei fazer nada. Não mandei construir nada. Então nós vemos, de acordo com os textos sagrados, experiências de pessoas que tiveram ao longo da história. Experiências fortes. Então nós entendemos o quê? A melhor coisa é não consultar a ninguém. É não pedir opinião de ninguém. É falar somente com Deus, com o Criador, com o Pai da matéria. Somente com Ele. Diz assim a palavra de Deus. E existe uma história, isso é real, isso aconteceu no Brasil. Olha o que dá confiar. Aconteceu dentro de uma igreja. A mulher foi na igreja, então ela confiava no pastor e ela cometeu um adultério. E ela chegou e contou para o pastor que ela cometeu o adultério. Então o pastor contou para a esposa que a fulana cometeu um adultério, era casada. A esposa foi fazer unha e contou para a manicure. E conversa vai, conversa vem. A conversa chegou no ouvido do marido da mulher. Resumindo, ele deu 2 tiros na cabeça da mulher. 2 tiros. Foi a óbito na hora. A questão é, ela contou para quem? Para o pastor. E o pastor contou para a esposa. E a esposa contou para a manicure. Meu amado, eu já estou nesse meio há alguns anos. Eu vou te falar a real para você. Nós não estamos fazendo apologia ao crime. Mas, se tratando de pessoas honestas,
você vai encontrar pessoas de caráter, pessoas honestas, muito mais nas facções criminosas do que no meio cristão. O meio cristão é um meio podre, é um meio sujo de pessoas falsas. Nós não estamos vivendo naquela época do apóstolo Paulo, onde a pessoa, para dizer que era cristão, ela assinava um atestado de óbito. Como assim? Porque naquela época, uma pessoa que se dizia cristão, você podia confiar nela. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela aceitava Jesus naquela época, ela poderia morrer na mesma hora, no outro dia, na outra semana, daqui um mês, um ano, porque naquela época eles matavam os cristãos. Então, quando a pessoa assumia Jesus Cristo em público, de duas uma, ou a pessoa queria morrer mesmo, tinha algum problema, ou a pessoa se converteu de verdade. E aquelas pessoas não tinham problema mental que queriam morrer. Eram pessoas que raciocinavam. Então, naquela época, quando a pessoa se dizia, olha, eu sou crente, e aceitava Jesus, você podia confiar. E mesmo assim teve muito problema. Mesmo assim. Porque quando a pessoa aceitava Jesus naquela época, ela assinava o atestado de óbito, ou seja, a qualquer hora poderia morrer. Ou degolada, ou queimada, ou serrada pelo meio, ou crucificada, ou havia lançada em arenas de coliseu para ser comidas por leões. Eram mortes violentas e brutais. Agora, nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje virou moda. É moda agora entre os artistas, é moda, virou moda dizer que é evangélico. Virou moda. Então não é porque a pessoa diz que é evangélico, diz que é cristão, diz que é crente, que você deve confiar. Ah, mas o pregador é pregadora. Você quer confiar, confie. Eu tenho a minha própria opinião formada. Eu já estou nesse meio há alguns anos. E eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa nesse meio. Mediante o que eu já vi e presenciei, e mediante o que o texto sagrado nos ensina, o que eu te falo é o seguinte: desconfie até da sua própria sombra. Não confie nem na sua sombra, só confie em Deus, no Pai da matéria. Então, é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias, onde o amor de muitos já se esfriou. Então não fique nessa, contando seus sonhos, seus objetivos para ninguém não. Porque as pessoas vão fazer de tudo para prejudicar e para atrapalhar. Não pense você que vão ajudar não. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 9 ao 11 diz: teve ainda outro sonho, segundo o sonho de José, e o referiu a seus irmãos, dizendo, olha, ele vai e conta novamente: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha o que diz: seus irmãos tinham o quê? Ciúmes. Ciúmes. Eles não suportavam nem ouvir a voz de José. O interessante é que eles estavam debaixo da promessa. Eram os crentes da época. Eram os patriarcas das tribos. Tinham inveja de José, tinham raiva, tinham ódio. Eles não queriam ver José se dando bem. Eles não queriam ver
José indo para frente. Faziam de tudo para prejudicar José. Nós não estamos aqui para acusar José e nem os seus irmãos. Mas se José tivesse falado menos, se José não tivesse contado os sonhos, talvez não teria despertado tanto ódio assim. Então, nós entendemos, de acordo com os textos sagrados, que eles já tinham inveja, já não gostavam de José. E José ia e contava os sonhos, eles ficavam com mais raiva ainda, mais irado ainda. E nós vemos que toda a luta deles foi para frustrar os sonhos de José. Não se esqueça, toda a luta dos irmãos de José, todo o empenho dos irmãos dele foi para frustrar os sonhos dele. José tinha sonho, os irmãos não tinham sonho, mas José tinha sonhos. José tinha planos, tinha propósito, os irmãos não tinham. Ao invés dos irmãos irem atrás dos seus próprios sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos, eles deixaram de ir atrás dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos para viverem única e exclusivamente com o intuito de atrapalhar, ofuscar os sonhos de José. Tem pessoas que são assim, elas vivem de olho nas outras. Elas vivem querendo prejudicar o próximo. Tem pessoas que são assim. Nós vemos que os patriarcas eram assim. Você imagina os dias de hoje. Se os patriarcas eram assim, das tribos de Israel, você imagina os dias de hoje. Como que não é? É por isso, meu amigo e minha amiga, que você não deve contar os seus sonhos para ninguém. Sonhos, objetivos, metas, é seu. Se é seu, não é do próximo. Não é do que está à direita, do que está à esquerda. É entre você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Você pode ter uma ideia e você conta essa ideia para uma pessoa, essa pessoa vai e coloca a sua ideia em prática. Você trabalha numa empresa, você tem uma ideia de como resolver o problema, você vai e abre a boca para uma pessoa. Você não leva para a pessoa correta que está acima. Aquela pessoa rouba a sua ideia. E ela passa a sua ideia para frente como se fosse a ideia dela. E ela leva o mérito por aquilo. Cansei de ver isso. Isso existe em todas as empresas. Se você tem uma visão de algo que você crê que vai dar certo, não comenta com ninguém. Busque a confirmação de Deus. Se Deus direcionar, vá em frente e faça. Não consulta a carne, não consulta o sangue. E você vai ver. Que as pessoas, a hora que vê que você vai colocar em prática, vai dizer, mas você é louco. Ah, mas isso não dá certo. Ah, eu conheci um fulano, uma fulana que tentou fazer isso e deu errado. Olha, as pessoas são assim. Pessoas frustradas são assim. A pessoa, ela está na maior empolgação. Olha, eu já sei, tive uma ideia. Eu vou fazer algo para vender desse jeito aqui. A outra vem, ah, mas isso aí, olha, eu conheço uma pessoa que já fez e deu errado. Olha, eu conheço uma pessoa que só teve calote. Olha, daqui a pouco, aquela pessoa que estava empolgada, ela já está desanimada, na lona, já desistiu. Aqui ouviu? Bom, já consegui fazer ela desistir. Ela fica feliz porque ela conseguiu fazer a outra desistir dos sonhos. Ou seja, ela fica feliz com a desgraça alheia. Então diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 15 ao 20 diz: E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu:
procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois eu ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha como que José ficou conhecido entre os irmãos. Vem lá o tal sonhador. Olha o sonhador lá. Ele teve 2 sonhos e ele relatou os 2 sonhos para os irmãos. E aquilo ficou impregnado nos irmãos, como uma tatuagem no coração deles. Aquilo ficou impregnado. É aí que está, contar os sonhos. Ah, mas eram irmãos. E daí? E daí que eram irmãos? Caim também era irmão de Abel. E matou Abel, por inveja. Irmão de sangue, hein? Agora você imagina os que não são irmãos de sangue. Ah, mas é irmão de igreja. É aí que você tem que tomar cuidado mesmo, hein? É aí que você tem que ficar esperto. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. Preste atenção. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Disseram o seguinte, olha, ele sonhou, ele tem sonho, ele tem visão, ele tem objetivo. Vamos matar ele e vamos lançar numa cisterna. Eu quero ver onde lhe darão os sonhos. Eu quero ver esses sonhos se cumprir na vida dele. Olha a mentalidade dos irmãos de José. Vamos matar, vamos lançar numa cisterna. E eu quero ver se esse sonho vai se realizar na vida dele, ele estando morto. Qual era o objetivo dos irmãos de José? Frustrarem os sonhos dele. Eles não tinham sonhos, eles queriam frustrar os sonhos de José. Irmãos de sangue. Olha só para você ver. Patriarcas, eram os crentes da época. Aí você diz, não, mas no dia de hoje as pessoas não são tão malvadas assim, não. São pessoas boas. Olha, eu conheço os meus irmãos de igreja. Olha, conhece mesmo? Nós não estamos aqui querendo colocar dissensão entre irmão contra irmão, não. Vai na fé. Nós estamos aqui mostrando para você o que diz a palavra de Deus. Se tratando de sonhos, metas, objetivos, a melhor coisa é não comentar com ninguém. É desconfiar até da sua própria sombra. A melhor coisa é você se apresentar diante do Pai, diante de Deus, do Criador. Não apresente para ninguém, não peça conselho para ninguém. E se ele direcionar para fazer, vai em frente e faz, não interessa. E a hora que começar a fazer, se as pessoas começarem a vir dizer, poxa, isso não vai dar certo, isso é loucura, olha, eu conheço pessoas que fizeram e deram errado, não dê ouvido. Ou melhor, a hora que você começar a ouvir isso, você pode ter certeza que você está incomodando. A hora que começar a ouvir, pode ter certeza, está incomodando. E se está incomodando é porque está agradando a Deus. Porque quem agrada a Deus incomoda o mundo. E quem agrada o mundo incomoda a Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é bíblico. Isso é fato. Então, é o que a palavra do Senhor Deus nos ensina. Nós não podemos sair por aí contando nossos sonhos, nossos planos, nossas metas para seres humanos. Nós temos que contar única e exclusivamente para o Criador, para o Pai da matéria. Esta é a palavra do Senhor Deus.